Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-estar e Movimento está começando hoje para falar de um assunto que está muito na moda: burnout. Para isso eu tenho um convidado para lá de especial, Dr. Leandro Teles. Que assunto, hein? Assunto importante. Que honra poder falar sobre esse assunto. Tem muita dúvida com relação a esse termo. Existe um uso, às vezes, inadequado, às vezes excessivo. Tem também dificuldade de reconhecimento. Esse é o assunto, talvez, dos mais importantes no mundo atual. É uma quebra até de um paradigma, né? Entender como o estresse crônico pode levar ao adoecimento da saúde mental. E esse tema, o pessoal pode aumentar aí o volume e se conectar, porque vai ter muito aprendizado. Muito legal. Obrigado pela sua presença. E eu quero começar... trazendo uma realidade. Você tem hoje a questão dos influenciadores. E esse tema, burnout, ele dá muito clique. E sempre vem as soluções, os passos fáceis e mágicos para você resolver esse problema. Então, primeira coisa, define para mim o que é burnout, né? E aí a gente vai, a partir daí, começar esse papo. Perfeito. Esse termo burnout ele foi cunhado mais ou menos na década de 70, 80. No começo ele teve muita dificuldade de aceitação da comunidade científica. Recentemente, nos últimos 10 anos, isso tem evoluído. E a gente tem aceito esse conceito como uma patologia. Os sintomas do burnout, eles são sintomas da linha depressivo-ansiosa. Então, as pessoas que estão com burnout, esse termo é um termo em inglês, que acabou ganhando uma certa popularidade, seria uma espécie de ser consumido por completo. Tá. Deixar de funcionar por falta de recurso. Então, seria o to burn, seria queimar, né? To burnout seria... E aí, a pessoa que descreveu isso, ela sentiu nele mesmo, na pele, um desgaste profissional. Mas o que tem por trás desse termo? O que a gente tem é o estresse profissional, não agudo, mas o estresse por longo de meses, anos, levando a um processo recorrente de estresse que descompensa e que chega em algumas pessoas numa evolução final. O burnout seria essa via final, onde você tem um colapso, onde você não tem mais motivação nenhuma para o seu trabalho, uma falta de ligação afetiva, um distanciamento afetivo, um sofrimento com o trabalho, e você tem sintomas de exaustão emocional, perda de prazer nas coisas, tristezas, pensamentos, choro fácil, sintomas de ansiedade, como fobia, sofrimento antecipado, e você tem um colapso intelectual também, com bugs, né, de perda de memória, criatividade, rendimento. Então, o burnout seria esse conjunto da obra, que seria a via final. Aquela pessoa que deixa de ter capacidade ocupacional e geral por conta desta via final. A gente tem que tomar algum cuidado, porque é óbvio que a relação de trabalho não é fácil para ninguém. Ninguém vai te pagar, te remunerar e te contratar para fazer uma coisa que você faria... Senão não é trabalho, é lazer. Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente também vive hoje uma crise de expectativas, onde as pessoas querem ter tudo... Então, tem que tomar cuidado. Mas, sim, é um processo real que acomete uma quantidade significativa dos profissionais, principalmente quem lida com o ser humano. O burnout ele foi descrito inicialmente com profissionais da saúde, profissionais da educação e profissionais da segurança. Hoje em dia, a gente tem visto também em profissionais da TI, em executivos. O perfil é aquela pessoa geralmente mais workaholic ou com tendência à ansiedade, e onde ela começa a ter abdicações da vida pessoal, o trabalho começa a ganhar uma intensidade de velocidade, cobrança, carga horária, e algumas pessoas colapsam. Eu gosto de falar que o burnout é como um disjuntor que cai. Puf. Tá. Todo órgão ele tem um disjuntor. O músculo tem também, né? Sim. Chega uma hora que o músculo ele não fadiga, aguenta. Né? Para proteger da lesão, ele fadiga. Ele dói, ele cansa, ele desliga. É uma proteção para que ele não rompa. O fígado também. Se eu
exagerar, por exemplo, no álcool. Eu passo a capacidade de metabolização, o álcool passa. Claro. Então, todo órgão ele é finito. E a gente tem que entender que o cérebro é finito. Então, eu acho que nesse ponto é muito importante entender que o cérebro, aquele papinho, né? Você só usa 10%. Não, o cérebro é finito e ele precisa se recuperar de um estresse para outro. Ele precisa ser renovável, sustentável. Então, burnout é uma doença real, características depressivo-ansiosas, e ela tem que ter uma coisa muito importante, que é o nexo de causalidade. O burnout, ele tem que ter nexo de causalidade com estressores profissionais excessivos. Esse nexo é o que define a doença. Às vezes a pessoa usa o termo o burnout do estudo. Lógico, existe o estresse, que pode ter uma via final, mas o burnout ele tem que ter um nexo de causalidade. E por que é importante dar um nome diferente para isso? Porque isso tem implicações legais. Tem implicação de legislação trabalhista, de estabilidade, de plano de saúde, de indenização ou não. Você tem que mostrar que naquele vínculo existe um nexo de insalubridade mental. Olha que conceito diferente. A gente aprendeu cedo, acho que você viveu muito isso, as lesões... Esforço repetitivo, não? Esforço repetitivo, ergonomia do trabalho. Sim. Então, a gente aprendeu que o trabalho ele é a coisa que mais traz saúde, mas ele também pode roubar a saúde. A gente aprendeu primeiro isso com os movimentos. Porque a pessoa sentava errado, carregava peso, e ela precisava ser cuidada pelo trabalho para ela resistir. Hoje, a gente fala muito de salubridade mental, porque hoje o trabalho envolve muita energia. Ele é menos físico e mais mental. Mais mental. Mudou. Então, o burnout seria essa via final de colapso que possa exigir, sim, um tratamento, possa exigir um afastamento, pode exigir uma recolocação. Então, ele é algo relacionado ao trabalho, pode acontecer com qualquer tipo de trabalho, mas tem alguns trabalhos que causam mais. Sim. Trabalho com pessoas instáveis. Por exemplo, o cara que atende no pronto-socorro é instável, é urgente, é agudo, ele adoece mais. Pessoas com carga horária bizarra. Aquela pessoa que o trabalho dura 10 horas, 12 horas, 13 horas. Aquela pessoa que abdicou mais, parou de se alimentar bem, parou de se exercitar, parou de ter vida. Eu até falo no livro sobre burnout, o meu novo livro dos novos desafios do cérebro, tem uma frase que a gente fala assim, na vida adulta, às vezes, o trabalho ele vira um elefante na mente. Ele vai empurrando a vida para a beirada. Você começa a se confundir com o seu ofício, né? E aí ele vira a própria vida. Às vezes a gente olha e a gente só está usando o que sobra para se preparar de novo para trabalhar. E quando você não tem valorização, plano de carreira, tempo de descanso, você pode adoecer. Agora, só para a gente voltar para o começo da sua pergunta, que ela é muito importante, cuidado com esse oba-oba. Cuidado com você ver pessoas falando sobre um assunto que não domina. Então, hoje em dia, TikTok, short vídeos, a pessoa vai lá e coloca 3 coisas que todo mundo tem. Todo mundo, de vez em quando, é desatento, de vez em quando é desmotivado, todo mundo se cansa. Olha, cuidado. O médico, ele não vai olhar só o sintoma. O médico ele vai olhar a intensidade, a duração e o impacto na qualidade de vida. E o nexo de causalidade. Por isso que, cuidado. Diagnosticar ansiedade, se você olhar um influenciador falando, todo mundo tem ansiedade. Mas para o médico, isso acontece de forma patológica com 10%. Se você olhar sintomas de depressão, todo mundo tem um pouco. Porque não é uma doença dicotômica, ter ou não ter. Não é um exame. Por exemplo, HIV, o cara ou tem ou não tem. Ou não tem. Aqui você tem uma escala enorme. Total. É uma doença que a gente chama de espectral. Ela não é só ter ou não ter o sintoma. É a quantidade de sintomas, por quanto tempo. Então, o médico vai ter que fazer diagnóstico diferencial, tratamento e tal. Então, o burnout é, sim, uma doença. É uma doença descrita mais modernamente, mas que provavelmente acompanhou a história da humanidade, mas com menos protagonismo, porque a gente tinha outros problemas, intoxicações, lesões. As pessoas nem viviam e nem se preocupavam muito com isso. Saúde mental ganhou protagonismo nos últimos 2 séculos.
E o burnout, ele entra nessa seara de saúde mental. Mas cuidado para não ter o excesso de diagnóstico. Porque a gente também tem hoje uma dificuldade de expectativa e muita gente que está no lugar errado na hora errada, né? E às vezes precisa ter transformações na vida. Agora, dentro dessa sua colocação, quero fazer alguns questionamentos. Você falou, olha, trabalho pressupõe, claro, uma certa cobrança, uma certa entrega. Ninguém vai te pagar para não cumprir prazo, para não entregar alguma coisa. É trabalho, né? E tem estudos mostrando que pessoas que trabalham têm um nível de suicídio muito menor do que as que não trabalham. Então, o trabalho a gente também não pode levar para o lado ruim. O trabalho é bom, né? O trabalho te dá sentimento de propósito, de pertencimento, tem a coisa social que você faz colegas, enfim, porque senão a gente, né? Eu vejo muita gente vilanizando o trabalho. Então, precisa olhar com cuidados. Estou muito errado nessa minha observação? Não, você está perfeito. O trabalho, Márcio, ele é o principal fator de saúde. O ser humano engajado, o trabalho é onde a gente coloca o corpo e a mente num propósito, num construto coletivo. O desemprego, e o Brasil é um país carcomido pelo desemprego. A gente tem índices de em torno de 10 milhões de desempregados, e dos empregados a gente tem subempregado, uberizados, entre aspas, empregos às vezes mais informais, com carga horária, sem proteção. Então, o trabalho ele traz saúde e o desemprego traz doença. O risco de suicídio, de depressão, de ansiedade é maior no desempregado. E aí é um problema falar de burnout, quando você tem um monte de gente que quer ter o seu burnout. Claro. Ele está aqui porque ele está desempregado. Então, o trabalho ele é um fator de saúde, mas há de se ter cuidado. Então, o problema maior ali é o excesso. As pessoas que têm uma tendência a adoecimento em saúde mental, as empresas que não estão preocupadas com isso e acabam moendo o próprio funcionário. Então, tem que tomar cuidado, porque o trabalhador ele precisa durar a vida inteira. Com o burnout, ninguém ganha. Se você pensar, o cara perde, porque ele adoece e deixa de amar uma coisa que ele escolheu, que ele tem vocação, que ele foi treinado. Você pega um cara novinho, cheio de energia, estraga. Hoje, inclusive, com crise previdenciária, a pessoa tem que trabalhar mais e mais tempo, né? A empresa, ela perde muito, porque tem judicialização, porque ela perde um cara treinado, produtividade. E aí é importante, porque tem o cara afastado, que a gente chama de absenteísmo, o cara que falta, mas tem o presenteísmo. O cara que vai, mas ele está com o freio de mão puxado. Ele vai, mas ele está dissociado. Ele está com a mente volta para o corpo só no final do expediente ou no final de semana. Ele está ali dissociado, ele está fora. E perde a sociedade como um todo. Porque a gente encontra muita gente esgotada profissionalmente, que trata mal, que não faz o trabalho com o mesmo afinco que faria. Existe também muita gente afastada, bons professores que não conseguem ficar em sala de aula. Sim. Então, você colocar peça. Então, a gente tem que falar sobre esse tema. Mas o trabalho gera saúde. Mas, para ter essa saúde, a gente precisa entender o que é doença ocupacional. Aquelas doenças que podem piorar com o trabalho feito de maneira inadequada. A gente aprendeu isso um pouco com ortopedia e com a fisiologia do corpo. Hoje, a gente tem que discutir salubridade, porque hoje a pressão por emprego, achatamento de salário, que o Brasil tem, aquela pessoa que tem que vestir a camisa, a internet das coisas, onde o cara é alvejado por mensagens, os assédios velados que a gente passa hoje, assédio moral e às vezes até assédio de outras naturezas dentro do ambiente de trabalho. A gente vai ter que ter essa reflexão em algum momento. O burnout chama atenção para isso. A maioria das pessoas não estão no processo de burnout, que é uma ponta de um iceberg, mas tem muita gente vivendo no estresse descompensado. Quais são os sintomas de estresse descompensado? Dores de cabeça, distúrbios gastrointestinais, dores pelo corpo, dificuldade de dormir. Insônia. Aí a pessoa começa a tomar um negocinho para dormir, toma um pouco mais de cafeína, abdica de outra coisa, come rápido para dar tempo, aí começa a má escolha. Perceba que não é a mente, é o corpo todo colocado num processo insustentável. Como se ele fosse durar muito tempo assim. Não vai. Porque você leva ganho de peso, perda de massa magra, a processos de distúrbio de sono, inflamação sistêmica. Você percebe que é um caminho, o estresse ele vai cobrando o seu peso. Então, o estresse é o problema?
Não. E o trabalho, como entidade, também não. O estresse é a vida. O estresse é o que tempera a vida com cores coloridas, é o que nos move. O problema do estresse é o estresse transbordado, crônico, ininterrupto, onde você não recupera. A gente aprendeu isso em ecologia, né? Não dá para produzir só lixo. Você precisa renovar a energia. O cérebro é a mesma coisa. O burnout, ele mais do que um nomezinho interessante ou um caça-cliques, ele é um modelo de como o estresse crônico adoece. Olha, é um modelo. Porque a gente há muito tempo já aprendeu que estresse agudo adoece. Você já ouviu falar na síndrome do estresse pós-traumático? Sim. Aquela pessoa que passou por uma baita violência, guerra, assalto, violência, e ela adoeceu. Depois de um mês, ela continua tendo revivência, pesadelo, ansiedade. Esse modelo já existe. E o burnout é um grande modelo de como o estresse ele pode adoecer cronicamente. Até que uma hora, o disjuntor cai. Se você não quiser chamar de burnout, eu quero usar depressão associada ao trabalho. Olha, é só um conceito, um nome. Mas o processo é o mesmo. Então, a gente precisa começar a cuidar preventivamente, reativamente, para ter menos casos de afastamento, de tratamento, porque pode ser bastante grave essa via final. Agora, está relacionado ao trabalho, burnout, beleza. Só que o que acontece? Hoje, as empresas, via de regra, elas estão mais preocupadas com esse ambiente de trabalho. Elas procuram dar uma condição melhor, elas acabam contratando benefícios para os funcionários, para que eles cuidem da saúde como um todo, saúde mental, saúde física e tal. E mesmo assim os números aumentam muito. E aí eu queria colocar uma percepção, tá? Então a pessoa foi ali, trabalhou, tem a cobrança inerente ao trabalho, tem tudo. Como que é essa vida fora do trabalho? Né? Porque eu acho que essa vida fora do trabalho potencializa esse burnout. Por quê? Conectado o tempo inteiro na mídia social. Né? Tem um estudo clássico mostrando que quanto mais tempo na mídia social, menos ciclo social real você acaba desenvolvendo. Então, a pessoa acaba ficando menos com a família, menos amigos, fica o tempo inteiro com excesso de informação saindo dali. E aí, obviamente, você usa uma palavra que ela não se recupera para o dia seguinte. Exato. E aí, ela não se recuperando para o dia seguinte, com a demanda do trabalho, aquilo passa a ser insustentável. Existe uma orientação, quando a pessoa vai tratar do burnout, para ela também dar uma olhada no que ela faz fora do ambiente de trabalho? A sua colocação ela é perfeita, porque às vezes, pela essa simplificação, então burnout seria um excesso de trabalho, condições absolutamente inóspitas, insalubridade emocional, e muita gente fala, não, isso é culpa da empresa. Calma, essa culpa ela é partilhada. Existe culpa na empresa, existe culpa da sociedade, que é uma sociedade que engaja, valoriza o estresse, glamouriza a dedicação, hiperdedicação, você tem que ser bom em tudo, vestir a camisa, o cara dorme só 3 horas, nossa, como ele é bom. Resiliência. Não, resiliência. Então, a culpa é da sociedade, incluindo as nossas leis de proteção, as leis trabalhistas e as crises que a gente passa, achatamento de remuneração, falta de plano de carreira. Então, existe uma culpa, entre aspas, multinível. Essa culpa passa pela empresa, passa pela sociedade, mas passa muito pelo indivíduo. Porque o indivíduo, ele tem que ter o autoconhecimento e ele que vai comandando. Muitas vezes, as pessoas que têm o burnout fizeram várias abdicações que não poderiam ter feito. Ela vai sempre abdicando. Ela vai abdicando um pouquinho. Quando ela percebe, a vida dela é o trabalho. Ela não tem boas relações sociais, ela não faz mais atividade física com a regularidade que deveria, ela não faz as pausas que ela deveria fazer. Mas, no fundo, a gente precisa levantar a guarda. A gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender qual é a situação e como a gente recupera o nosso corpo. Burnout não é só excessos. E aí é uma coisa muito importante. São abdicações. Às vezes você tem que olhar para coisas que você deixou de fazer. Porque como a gente combate o estresse do mal? Com o estresse do bem. Às vezes você vai buscar uma atividade estressante,
mas que te recupera para o estresse ocupacional. E hoje a gente tem culpa no cartório, todo mundo, porque a gente entrega para o trabalho um período relativamente longo e a gente entrega uma fase do dia onde a gente está melhor. A gente está com o cortisol lá em cima, está de banho tomado, está tranquilo. E aí a gente volta para casa, depois do trânsito, a gente está diferente. A gente já volta, não é o Márcio de manhã, não é o Leandro. Tá com a bateria... O Leandro acorda de manhã e fala, vou fazer academia, hoje eu vou ser low carb, hoje eu tô com tudo. Só que durante o dia a gente vai sendo um pouco estragado pelas demandas, pelo estresse, e quando a gente volta, a gente come errado, a gente fica preso, às vezes, na dopamina da rede social, do joguinho, e a gente rifa esta fase de recuperação. Então, sim, para lidar com o estresse, a gente precisa ter policiamento, mas a empresa tem uma parcela de culpa. Algumas mais, outras menos. Cada caso é um caso. A gente fala sempre que é um mosaico. Depende de genética. Olha que curioso. O fato de ter um burnout ou não, não é só o estresse, mas é a genética. Pessoas mais perfeccionistas, com tendência à ansiedade, à depressão, têm mais burnout. Depende de escolhas pessoais. Qual profissão você escolheu? Será que esse estresse não é a gente chama de ossos do ofício? Não é inerente à sua profissão? Você não tem que modificar? Será que você não aceitou no plano de contratação este tipo de atividade? Será que você não está em home office e você é um cara presencial? Será que você não é um cara do híbrido? Será que você está no lugar certo, na hora certa? Será que essa empresa se encaixa? As pessoas são muito diferentes, os ofícios também. Mas para prevenir burnout, a gente vai ter que discutir tudo isso. E o burnout, por mais que ele tenha um vínculo com o estresse do trabalho, ninguém é só trabalho. Sim. As pessoas têm que entender qual é a dinâmica do estresse externo e qual é o tempo de recuperação. A empresa, ela precisa ter uma missão e um cuidado. Ela tem que ter plano para desligamento do funcionário para que ele se recupere para o dia seguinte. Ela tem que lutar contra assédio moral, ela tem que dar plano de carreira, ela tem que ter comunicação bilateral, mas não adianta. Se a pessoa carrega em si uma questão workaholic, de competitividade, de que eu quero ser, eu vou entregar, ela vai entender que isso é impossível. O corpo ele não consegue entregar tudo sempre. Ela vai ter que aprender a regular. Outra coisa importante é que ela não pode esperar o fim do dia para fazer isso. Porque a gente aprendeu já a descansar quando muito cansado. Eu trabalho a semana inteira, descanso no final de semana. Eu trabalho 11 meses, descanso nas férias. O corpo não funciona assim. A gente precisa criar alguma coisa que caiba no circadiano. Caiba no dia, nas 24 horas. Senão o leite já derramou. Então, o melhor a fazer é colocar pausas entremeadas ao trabalho. Colocar vida entremeada ao trabalho. Colocar prazer e propósito entremeado ao trabalho. Ah, mas isso é utópico. Pode ser um pouco utópico, mas a gente tem que morrer tentando. Eu acho que a gente tem que ganhar uma aqui, perder outra ali, mas a gente tem que entender que o nosso corpo é finito. E se você abdicar um pouquinho hoje, um pouquinho hoje, um pouquinho hoje, você vai perceber que na sua biografia você vai estar muito longe daquilo que você queria. Pequenas abdicações. Tem gente que hoje é o trabalho. A pessoa, o personagem dela, ela nem sabe mais o que ela gosta, não desenvolve espiritualidade, não sabe o que gosta de comer, não sabe que esporte, não sabe qual lazer. É lógico que quando você tem uma profissão mais valorizada, quando você não tem também a questão financeira batendo a porta, por isso que o Brasil é tão complicado, porque a gente tem achatamento de salário, desemprego, então as pessoas aceitam condições absolutamente desumanas de trabalho e elas também têm múltiplas jornadas, né? Tem a jornada depois da maternidade, sim, da educação continuada, tem medo de ser substituído por máquinas, robôs, então hoje a pressão, apesar da evolução do conceito de trabalho, ela ainda é bastante pesada para quem está entrando no mercado e para profissionais que também já têm uma certa idade. Existe uma luta, uma angústia que vai descompensar a questão afetiva. Fenômenos depressivos, ansiosos, estresse e fenômenos cognitivos. Isso me chamou a atenção quando você falou de, às vezes, procurar alguma atividade que ela é estressante, mas ela te desliga. Eu lembro que há muito tempo eu fazia um programa no GNT, devia ser 2006, 2007, e me apresentaram uma pauta de escalada, que era bom para o estresse. Eu falei, vocês estão de sacanagem. Eu não vou escalar. Você está de sacanagem. Não existe coisa melhor. Eu falei, impossível. Bom, me convenceram, eu tive que ir. Fui lá escalar, sem nenhuma habilidade, sem nunca ter feito nada antes. Fui. Durou 1h30, 2. E ali eu entendi o que você falou agora.
Por quê? Porque foram 2 horas que eu não pensei em mais nada. Era simplesmente um ajudando o outro, tentando subir, procurando um espacinho na pedra para colocar a mão, o pé. E aí, quando você vê, apesar de ter sido uma situação ali estressante, ela foi boa, porque ela desliga de qualquer outro tipo de problema. Quando você fala de achar atividades estressantes para desligar daqueles problemas do trabalho, uma associação dessa pode ser feita? Pode. Esse é um conceito muito importante e muito moderno. Antigamente se falava, está cansado, descanse. Mas para quem está em processos de estresse crônico, isso não funciona. A pessoa descansa, às vezes, no sábado, no domingo. Aí ela volta a segunda, ela está ruim, como estava. O estresse crônico não se combate com descanso agudo. Então, você precisa de atividades, não só de descanso, que é importante respeitar o ciclo de sono, as pausas, a alimentação consciente, o trabalho da respiração, os tempos, né? Agora, às vezes, você tem que competir estresse com estresse. Quando você não compete estresse com estresse, esse estresse ele deita e rola na sua mente. Ele fica ruminado, ele fica rodando em segundo plano. Você sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você. Porque a mente ela fica ruminando em segundo plano. Aí você, às vezes, você pega pensando num problema, ou acorda à noite com a mente processando. O estresse paralelo, ele gera isso. Ele rouba a sua atenção. Todo mundo hoje quer roubar a sua atenção, que é um pedacinho da atenção do Leandro, do Márcio. Hoje é o mais disputado. Todo mundo quer sua atenção. Então a pessoa vai embalar do melhor jeito para roubar para você se concentrar naquilo e ele, pumba, sua atenção é o ativo hoje mais valioso. Quando você coloca uma atividade paralela, que pode ser estressante. Às vezes, fazer exercício é estresse. Às vezes, quem não gosta, por exemplo, de exercício é um baita estresse. Mas é um competidor de respeito. Regula o mecanismo simpático-parasimpático, melhora a autoestima, melhora a questão psíquica. Esportes são estressantes. Competitividade, você tem que saber perder, ganhar, jogar, competição interna, externa. Mas é o estresse. Então, esse conceito é um conceito muito importante. Estresse não se combate só com repouso. Estresse também se combate com estresse de melhor qualidade. Aquele estresse que você sai e fala, nossa, estou melhor que entrei. Nossa, eu vim aqui propósito. Nossa, que estresse. E isso é meio contrassenso na nossa cabeça. Como é que você vai jogar mais lenha na fogueira? Mas é outra fogueira. Entendi. É uma fogueira que te sequestra e te repara e fala, nossa, a gente tem isso quando viaja às vezes, você fala, nossa, eu viajei, de repente eu estou tão diferente, eu tinha esquecido como era bom isso, aquilo. É lógico, porque o cérebro é um camaleão. Se você oferece guerra, ele vai para a guerra. O cérebro ele pinta o rosto e ele vai no modo estressado, luta e fuga, adrenalina, cortisol, ele vai para a guerra. Se você não chegar conscientemente e falar, opa, tem um outro jeito, tem outras guerras, tem outras formas. E aí ele começa a lembrar de alguma coisa que ele já tinha quando era mais novo. Só que a gente abdicou. Quantas coisas o Márcio gostava, o Leandro gostava, e a gente foi deixando de lado. Por isso eu até falo, eu não sei como é que eu mudo minha vida. Uma coisa que eu sempre falo, que é um conceito bem prático. Às vezes, em vez de você ficar pensando em coisa nova, que você não sabe se você vai gostar ou não, pense em coisas que você gostava no passado e que você deixou de fazer. Pô, eu gostava de cantar no coral. Vai cantar no coral de novo. Eu gostava de fazer uma arte marcial. Abandonei. Por quê? Filhos, trabalho. Volta nisso. Nossa, eu ficava bem porque eu ia, sei lá, num amigo, num culto, sei lá. Olha, você tem essa coisa, porque a vida adulta ela vai transformando a gente começa a jogar trincheiras que não são nossas individuais, a gente vira pai, vira mãe, vira cônjuge, namorado, o CPF se confunde com o CNPJ e vira aquela lambança, e às vezes a gente perde essa nossa essência. O caminho de volta pode demandar isso, e estresse paralelo é fundamental. Então, você precisa começar a voltar um pouquinho, rebobinar. Com isso, o trabalho ele começa a ficar menos árduo. E você começa de novo a habitar o corpo quando você trabalha. É muito ruim você entrar no trabalho na segunda pensando no fim do dia. As pessoas que estão com esgotamento profissional, elas ficam meio robotizadas. Elas trabalham meio com certo cinismo, ou apegada a métodos. Ela não está ali afetivamente, ela está em outro plano. Tanto que um sinal de burnout é isso, dissociação. Você começa a ter um aluno e você não está conectado com aquele aluno. Você está num outro plano. Você foi abduzido. Como você é bom no que você faz, você
Dá conta. Você resolve ali, mas você volta para o corpo quando o trabalho passa. Entendi. O trabalho sempre vai ser um peso, sempre vai ser árduo, sempre vai ser repetitivo. Ele nunca vai ser pleno. Mas existe uma plenitude proposital. Quando isso se perde, meu amigo, é hora de você fazer guinadas. E aí são escolhas pessoais. A gente tem uma mania, Márcio, de sempre achar uma justificativa. Puta, eu estou ansioso, estou depressivo, a culpa é do trabalho. Sim. A gente tem isso de terceirizar a culpa. A gente sempre pega uma coisa complexa e quer dar uma resposta bem simples. Simples. Não. Yeah. Problemas complexos, como gerenciamento de estresse, têm causas complexas e tratamentos complexos. Quando vem alguém num videozinho e fala, meu amigo, você sente isso, aquilo, outro, você tem isso, faça isso. Meu amigo, não seria o maior problema a saúde mental hoje em dia no mundo se fosse fácil de resolver. Se fosse alguma coisa simples assim. Busca profissional, busca o psicólogo, busca o médico, faz diagnóstico diferencial. Acredite, você vai ter que enfrentar em várias trincheiras. A trincheira do medicamento é uma dessas trincheiras. Mas você vai ter que abdicar, você vai ter que achar tempo onde não tem, você vai ter que achar recurso onde não tem, porque a saúde exige. Eu chamo no meu novo livro de os cobertores curtos da humanidade. É coisa que falta para todo mundo. Dinheiro, tempo. Então você vai ter que abdicar, recusar, negar, mudar. Você vai ter que ir contra a gravidade do hábito. E isso vai ser sofrido. Não tem caminho fácil. Não tem caminho fácil. Mas eu não vejo outro caminho, porque senão você vai ser um poço de estresse. E aí você vai perder o propósito, vai cair nos medicamentos, vai entrar. Então, voltando no começo da pergunta, existe um processo individual, social, profissional. São várias esferas de culpa. Mas só tem um cara para resolver isso, que é você. Você é o único cara, é a sua trincheira. É você que vai proteger o cantinho do seu CPF. É você que vai falar assim, aqui ninguém entra. Porque senão eu estou lutando uma luta lá na... Nossa, eu estou lutando uma luta da minha empresa ali. Só que eu não cuidei do jardim de casa. Claro. Pô, se você não voltar para casa e se recuperar para jogar essa luta de novo, você não pode ir para a guerra e não voltar nunca mais. Você precisa voltar diariamente para esse cantinho, que é o cantinho que você protege, você defende. Ninguém defende isso de você. Principalmente se você for um cara bom no que faz. O cara quer mais. O pepino vai te procurar. Sim. Ele quer você a qualquer hora. Ele quer você... Só que, carro nenhum anda a 180 o tempo todo. Sem se abastecer, né? Você precisa saber entregar menos e precisa se cuidar cronicamente. E aí entra muito da questão do hábito. Bom, quero agradecer muito esse papo. A gente falou hoje muito sobre burnout, estresse. E aqui já fica meu convite para a gente falar exatamente do contrário. A gente vai falar de sono e descanso. Combinado? Excelente esse papo. Gostei muito da nossa conversa. E para quem escutou essa conversa e gostou, tem muitas fontes de conhecimento, boas fontes. Cuidado com soluções simples. Busca a profundidade e coloque a prioridade do controle da sua mente como uma agenda do dia a dia. Isso vai ser muito bom para você e para todo mundo que trombar você. Porque a gente acaba colhendo e gerando uma onda de saúde mental que ela vai contaminando os outros também. Muito bom, muito obrigado. Bem-Estar em Movimento vai ficando por aqui hoje. Eu tenho certeza que você gostou desse papo. Você pode ouvir em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e os trabalhos técnicos do Fernando Mazuco. E o Bem-Estar em Movimento, você já sabe, está de volta na semana que vem.